especial por toda a situação, porque a gente vai para uma cidade diferente, que eu não conhecia ainda, com um grupo que a gente não tinha tanto convívio e a gente aprende a lidar com todo mundo. A realidade que a gente está vendo, que é muito diferente do que a gente está acostumado, as pessoas enfrentam mesmo horas de barco para vir até a gente. E esse dia a dia, essa vivência, ela precisa ser respeitada, ser entendida e ser valorizada também, porque cada pessoa tem a sua história, independente se mora em comunidade ribeirinha, se mora no perímetro urbano, todos eles têm suas necessidades que precisam ser atendidas de alguma forma. Saímos de Sena Madureira na quinta-feira pela manhã, por volta de 4h30, 5 horas da manhã. Viajamos durante mais ou menos 12 horas até a noite, até o final da tarde. E lá paramos no nosso último destino, que seria também nosso primeiro atendimento. A importância dessa ação é podermos levar saúde para as pessoas que moram tão distantes, em comunidades ribeirinhas, e levar saúde para essas pessoas. Muitas vezes elas não conseguem recorrer até a cidade, então nós conseguimos trazer, com essa ação, essa saúde às pessoas que mais precisam. Mas é muito bacana da Uninorte proporcionar isso aos alunos, no internato, de ir para uma cidade no interior, no caso, e ver como a população é carente, é necessitada, mais do que de outros locais próprio de Rio Branco. Sena Madureira poder receber os alunos prestes a se formar, médicos, quase médicos, e ter toda essa assistência, por mais que não sejam especialistas, não sejam já os profissionais em si, mas poder contar com pessoas que estão lá dando assistência, explicando. Então a população daqui fica muito lisonjeada, assim, agradecida, por poder contar com isso. Hoje nós estamos aqui contando com a colaboração de 7 alunos, logo serão futuros colegas. São alunos que podemos ver que tiveram uma boa formação. Estamos aqui tirando poucas dúvidas, eles conseguem sim fazer o desfecho de cada caso, o desfecho de cada paciente com condutas corretas, assertivas, e está sendo muito bom receber esses alunos hoje aqui. A gente já está aí há mais ou menos 3 a 4 dias nesse itinerante, atendendo populações ribeirinhas. E a minha experiência tem sido maravilhosa. É uma comunidade que é bastante carente, eles têm muitas comorbidades, a alimentação deles é muito diferente da nossa. Então está sendo assim uma experiência única. Tá aqui, poder chegar em lugares tão longínquos, assim, a gente vem de barco, não tem energia em muitos lugares, não pega sinal e a gente fica, até longe da família. Isso é difícil também, a gente vê que realmente os profissionais de saúde que estão aqui, eles dão o sangue mesmo pelo trabalho, porque estão trabalhando sob condições muito baixas. Então, para a gente, eu acho muito válido estar aqui nessas regiões, podendo tentar agregar algum valor para essa comunidade em forma de atendimento. Os tipos de atendimento que a gente teve que fazer, a gente encontrou uma comunidade carente, a gente encontrou várias pessoas com diferentes tipos de necessidades, não só médicas, mas de todos os atendimentos, e a gente pôde comprovar como que esse processo de participar desse tipo de atividade é importante para a formação acadêmica e também para aprimorar nossas habilidades e trato com
ser humano. A comunidade em si, todas elas, né, que a gente passou, porque foram 3 dias de atendimento com 3 comunidades diferentes, são bem receptivas, são bem acolhedoras, a gente entra na casa das pessoas, a gente assim, né, a gente fica na casa delas, a gente é recebido por elas e é tratado como pessoas da família. Então isso é muito diferente do que a gente está acostumado, porque na capital a gente não tem esse tipo de interação ou tratamento com todas as pessoas. E isso foi um diferencial muito grande para que possa tocar e levar a gente e levar essa experiência para o resto da vida. Para mim está sendo uma experiência incrível, por todos os motivos. Estar em contato com a natureza, a forma que está acontecendo, a gente está vindo em barcos, né? Onde se tornou a nossa casa por esses 6 dias que a gente está de viagem, onde a gente dorme em rede e compartilha tudo junto, banheiro, comida, e está sendo uma experiência muito boa. Aqui, eu particularmente, tive a oportunidade de entender um pouco mais do que é ser um médico. Então, não é só prescrever um remédio, não é só dar uma batidinha nas costas, tudo bem. Mas eu tive a oportunidade de atender uma senhorinha de 103 anos, ela acamada, a gente foi atender ela na casa dela. 103 anos, acamada, cega, acuidade auditiva reduzida. Então, era muito difícil a gente se comunicar, mas ainda assim, quando a família dela, falando alto no ouvido dela, falou que era a médica que estava lá, ela pediu para que colocasse ela sentada. Ela fez questão de me cumprimentar como senhora, com todo respeito, toda humildade, toda reverência. E aquilo me tocou profundamente, não só pelo estado dela, eu fiquei honrada em atender uma senhora de 103 anos, lúcida, e mais honrada ainda em perceber que o que ela aprendeu na vida dela, em como tratar o outro, uma relação de respeito com o outro, ela carregou por 103 anos na vida dela. Então, o que fica para mim é o atendimento que eu tenho com o meu paciente hoje, como praticamente recém-formada, que a gente sai com vontade de trabalhar, de ajudar, e que a gente sabe que com o passar dos dias, a gente acaba que vai ficando um pouco automático. E o que eu aprendi com essa senhora e dessa viagem, que eu vou levar para a minha vida é que durante o tempo que eu viver, se eu viver 60, 70 ou 103 anos, eu quero que os meus princípios, que o meu cuidado com o outro, que o meu trato com o outro, que o meu respeito com o outro sejam mantidos. O que mais me surpreendeu aqui é a felicidade das pessoas. Eles são felizes com pouco, sabe? E também o tanto que eles ficam gratos com a nossa presença aqui. É muito bonito ver como eles reagem ao nosso atendimento, como eles saem do nosso atendimento gratos, abraçando a gente e felizes, com um pouquinho do que a gente pôde oferecer para eles. Tá sendo para mim uma experiência única mesmo. Eu sou de São Paulo, né? Então vir para cá, no internato rural, no interior, atender essas comunidades ribeirinhas, tá? É uma oportunidade que talvez lá eu nunca teria. Então, assim, é uma experiência de vida mesmo, além de acadêmica. É uma experiência que eu vou lembrar para o resto da minha vida. Uma realidade muito diferente de tudo que a gente está acostumado. E isso só agrega conhecimento, enfim, e maturidade para a gente mesmo. Hoje em dia eu cogito muito a ideia de ficar aqui, no Acre, né, na região. Eu acho que aqui eu terei muitas oportunidades, principalmente pela proximidade, a proximidade e a amizade que a gente cria com todos os preceptores, com todos os médicos. E mesmo pela autonomia que a gente pode ter hoje, eu me sinto muito mais segura em atuar aqui do que em qualquer outro centro. Eu sou do interior do Maranhão, então realidades ribeirinhas
como doar, que não é tão comum a gente ter lá. Mas eu já tinha contato com outras comunidades ribeirinhas e tal, mas sempre locomoção, transporte, subir de uma comunidade para outra às vezes é mais complicado. Tem comunidades que são um acesso mais fácil, outras mais complicadas, mas acho que tudo isso agrega de alguma forma, porque quando você se coloca no lugar daquela pessoa que faz aquele caminho todo dia, você começa a entender que algumas coisas que pra gente se tornam extremamente difíceis, nos olhos de outras pessoas é o dia a dia. Quando você conversa com alguém, você consegue entender algo da vida dela, mas quando você vivencia aquilo que aquela pessoa vivencia diariamente, você consegue entender muito mais do que isso, né? Você consegue entender que às vezes uma receita, ela não é suficiente. Você tem que pensar em todo o contexto que vem junto, né, do acesso àquela medicação, de como vai tomar aquela medicação, se tem água adequada para usar aquela medicação. Então, quando você se põe no lugar da pessoa, você consegue entender mais sobre ela e sobre você próprio também. Hoje é o último dia do projeto do Saúde Itinerante, é o 6º dia. A gente já atendeu diversas comunidades, centenas de pacientes. Nesse projeto a gente vê a medicina de uma forma diferente que sai do convencional, né? A gente sai do hospital, da unidade de saúde e começa a ver uma outra abordagem da medicina. E é interessante até para a gente entender como que funciona o SUS nessa questão de promoção de saúde, né? Porque aqui a gente está atendendo comunidades que não têm acesso, né? Eles não podem se locomover até uma unidade de saúde, até o sistema, né? Então, essa é a forma que o SUS encontrou de levar a saúde até as pessoas, né? E é muito interessante a gente aprender isso. Com certeza faz muita diferença, é muito importante, porque o médico recém-formado, é normal que ele vá em lugares que tem menos condições, né? Que tem menos acesso, tem menos estrutura. E essa parte do internato, a gente tem essa vivência, né? Que é o que a gente vai trabalhar quando a gente sair daqui, né? Isso é muito bom. E também tem a questão de, por exemplo, um projeto igual esse, que a gente vai nas comunidades, a gente tem uma alta demanda de pacientes, né? A gente atende em média 100 pacientes por dia. Então a gente tem a oportunidade de ver casos diferentes, patologias diferentes e colocar em prática os nossos conhecimentos teóricos, né? A gente estava esperando que as nossas condições iam ser difíceis, né? Ia ser uma coisa difícil. Cada um trouxe sua rede para estar aqui no barco, a gente dorme nas redes. E a gente esperava, na verdade, que fosse até mais difícil, porque, por exemplo, em questão da alimentação, a gente se surpreendeu que a gente foi super bem alimentado, né? A gente foi super bem servido, a equipe que está aqui, ela trata a gente super bem. Então, eu me surpreendi com essa questão. Eu achei que ia ser mais difícil do que está sendo, na real. Acho que o momento mais difícil vai ser ir embora, porque eu estou adorando. Foram 6 dias, mas que passou muito rápido, então vai deixar saudades. Vou ficar querendo mais.